E desce para 1, foi 1. Laureni, vai ter um somatório de todas as questões. Ainda vai ter Bom, mais. vamos lá, pessoal. Então, vou pegar aqui o questionário, senão não dá tempo. Vamos lá. Bom, vamos pela ordem que vocês pediram, que é a ordem de importância, não a ordem que aparece aqui. Qual foi a primeira que vocês pediram? As duas aspiras, professor. Das duas espiras, né? Isso. Duas espiras, a primeira de raio 20, a segunda de raio 15, são concêntricas no mesmo plano. Essa? Isso. Sim, Então, vamos lá. Ela diz o seguinte: duas espiras, a primeira de raio 20, a segunda de raio 15, são concêntricas no mesmo plano. O que é que significa isso? É como se você colocasse... É como se você pegasse uma moeda grande e uma moeda menor e colocasse uma em cima da outra, sendo que elas compartilham o mesmo centro. Isso é que quer dizer concêntricas. Quer dizer que elas compartilham o mesmo centro, ou seja, o único ponto é o centro comum delas. Eu vou tentar desenhar aqui, mas obviamente eu não necessariamente posso, enfim, não sei se eu consigo fazer perfeito, certo? Bom, não ficou, mas vamos imaginar. E a outra seja assim, ó. Ixi, ficou péssimo, né, velho? Tô vendo nada, não, professor. Também Perdão, não. perdão. Professor, não tô vendo não também aqui. Tá bom, vou ajeitar. Seria assim, ó. Eu vou fazer, mas eu sei que não... Ixi. Bom, digamos que essa seja uma... Não. Tem que ser assim, ó. Bom, digamos que seja mais ou menos assim. Essa daqui é de dentro. Ela tem 15 centímetros de raio e a outra tem 20, certo? E elas são concêntricas. Aí ele fala a primeira. A primeira é a maior, que foi em ordem do que ele falou, né? A primeira tem uma corrente de 10 amperes no sentido horário. Então a primeira é a maior, que é a de 20, né? Porque ele fala assim: duas espiras, a primeira de raio 20, então essa é a primeira. Aí diz a primeira conduz uma corrente de 10 amperes no sentido horário. Então qual é o sentido horário? É só você pegar o sentido horário. A corrente está começando aqui, né? A corrente de 10 amperes. Colocar e 1 igual a 10. É só olhar o sentido do relógio analógico, né? Ela tem que começar aqui e fazer isso aqui, né? Dar essa volta. Isso aqui é um sentido horário. Beleza? Aí ela coloca aqui a segunda expira, né? A de dentro, uma corrente de 6 amperes no sentido anti-horário. Então vou fazer como se fosse aqui, ó. Então o sentido anti-horário é esse aqui, ó. A corrente circular aqui, ela tem que começar aqui. Certo? Então a corrente está entrando aqui, ó. E 2. Sendo que 2 é igual a 6 amperes. Aí ele diz o seguinte: determina a intensidade e o sentido do campo magnético no centro das duas espiras. A primeira coisa que a gente tem que determinar é o sentido do campo magnético em cada uma das espiras. Então, na primeira eu vou colocar de vermelho, na segunda de verde. Então vamos lá, regra da mão direita invertida. Primeira expira. Você coloca os dedos no sentido da corrente, ou seja, os dedos no sentido horário, você vai ver que o seu polegar vai ficar para baixo. Isso significa que a corrente aqui no centro está entrando. Então, aqui, ó, entrando, certo? Agora vamos colocar verde para a corrente, para
para o campo magnético produzido pela Inspira 2. Bom, os dedos no sentido anti-horário, né, que é o sentido da corrente, os dedos da mão direita, você vai ver que o polegar fica para cima, né? Então, ele está agora para cima é saindo, né? Então, aqui é o verde para ir. Eu não estou botando no centro para não confundir, mas assim, o campo no centro é o mesmo desse que eu estou indicando. Então, da espiral 1, o campo está entrando. Da 2, está saindo. Então, o que é que a gente tem? Subtração. Campo resultante vai ser H1 menos H2. Deixa eu botar aqui mais para cá. HR é igual a H1 menos H2. Se H2 for maior do que H1, a gente pode colocar H2 menos H1. O importante é que seja uma subtração, uma diferença entre os dois. E aí, agora a gente calcula o campo, né, de cada um. Então, lembrando, o campo em um Inspira é a corrente dividido por 2 vezes o raio. Então, vamos lá. Quanto vale H1? H1 vai ser I1 sobre 2 vezes o raio 1, que é I1 é 10, 2 vezes o raio 1, que é 20, que é 0,2, né? Convertendo. Então, H1 vai ser igual a 10 dividido por 0,4, acho que dá 25. Se eu não me engano. Numa situação assim, quando o polegar está indicando para cima, significa que o campo está saindo do plano, né? Ele está, sei lá, imagine que seja a folha de um caderno. Ele está passando de trás da folha e está vindo para frente da folha. Bom, agora vamos calcular H2. H2 é I2 dividido por 2R, que é 6 dividido por 2 vezes 0,15, né? Então, H2 vai ser igual a... Aí vai ser 300 dividido por... Deixa eu dividir aqui. 20. Bom, então quanto vai ser o HR? 25 menos 20. Vai ser 25 menos 20. 5 5 amperes. Certo. Essa é a primeira parte da solução. Agora a segunda parte. Está entrando ou está saindo? Aí tá saindo. O campo ele vai estar no sentido... o campo resultante vai ter o sentido do maior campo, nesse sentido, né? Nesse sentido, não, nessa questão. Porque elas estão diferentes. Um está para cima, outro está para baixo. Então vai ser o maior. Qual é o campo maior? H1. Qual o sentido de H1? Entrando. É isso? Então Isso. seria 5 amperes Inspira entrando. Certo? Porque no meu entendimento, professor, eu coloquei uma do lado da outra. Essa palavra aí que uma Concêntrico, sobre né? a outra, eu não sabia o Nesses significado. casos, o ideal é que se Isso que eu pesquise, né, a vejo. definição da palavra. Concêntrico, Verdade. e eu já falei concêntrico aqui, quando eu estava explicando o campo magnético produzido por um condutor retilíneo. Né? Lembra que eu disse que o campo é sempre concêntrico ao condutor. E aí, mais outra?
Sim, professor. Eu gostaria que tirasse uma dúvida de um aqui que eu Leia aí ela marquei para mim. errado. Certo. Qual a corrente que precisa ser aplicada em Uma uma solenoide de 15 solenoide? centímetros e comprimento Isso, de 300. 300 espiras. Então, vamos lá. Qual é a corrente que precisa ser aplicada a uma solenoide de 15 centímetros de comprimento, 300 espiras, de forma a obter um campo magnético de 200 amperes espiras? Então, vamos lá. Essa questão é do seguinte. Vou fazer aqui uma representação, mais ou menos. Você tem aqui, ó. Você tem um espira aqui com 200... Aliás, perdão. Desculpa. Você tem uma solenoide aqui com 300 espiras e ela tem um comprimento aqui de 0,15 metros, né? 15 centímetros. Ela produz um campo igual a 200 ampere-espira. Tá Aí ele quer interpretando? saber qual o valor da corrente, né? Qual é a corrente que você injeta aqui que causa esse campo? Bom, aí a gente vai para a equação de solenoide. Como é a equação da solenoide? Deixa eu vir para cá aqui na lateral para ficar um pulso melhor. A equação da solenoide é o seguinte. Dá pra ver, professor, tá na tela anterior. Chega, minha gente. H. Eu só fiz isso aqui, ó. Essa solenoide. Coloquei os dados e vou colocar a equação agora, certo? Então é N vezes I raiz de 4R ao quadrado mais L ao quadrado. Bom, o que é que a gente tem de valor? A gente tem o valor de N, 300. O valor de I, a gente quer descobrir, mas a gente tem o valor de H. A gente tem o valor do comprimento, mas não tem o do R. Quando não vem assim, ou tem formas de você calcular, que não é esse caso, ou significa que o R, em relação o raio em relação ao comprimento, ele é desprezível. Ou seja, você pode simplesmente assumir que ele seja zero. Agora, tome muito cuidado. Se tiver como dar, sei lá, o diâmetro da bobina é X. Aí você tem como calcular o raio, entendeu? Bom, e aí se você tem 4R ao quadrado, sendo que o R é zero, vai dar zero. Então, essa equação vai ficar H é igual a N vezes I raio de L ao quadrado. Então, você cancela aqui o quadrado com tal, vai ficar N vezes I L, que é a mais comum, e eu mostrei esse caso particular lá na primeira aula sobre campo magnético, certo? Ou foi segunda, sei lá. Bom, então, em resumo, H é igual a N vezes I sobre L. Aí a gente substitui tudo que a gente conhece. H é 200, N 300, e a gente quer saber, dividido por L. L é quanto? 0,15. Aí, meio pelos extremos, a gente vai ter 300 e é igual a 30. A corrente vai ser igual a 30 dividido por 300 e é igual a 0,1 ampere. Professor, essa questão eu acertei aí, deu 0,1 a minha questão, só que o senhor colocou lá como essa resposta foi 100 a resposta correta.
Porque eu tenho quase certeza que dava Vamos... isso aí, 0,1. E dá 0,1 ampere. Não tem alternativa com 0,1 ampere. Tem 4 alternativas. 100 miliamperes, 0,1 miliamperes e Eu 100, acertei essa questão. Não. 100 amperes e 10 amperes, certo? Ou seja, não tem nenhuma alternativa com 0,1 amperes. Tem 0,1 miliamperes. E a gente calculou em amperes. Aí o que é que você teria que fazer? Você pode converter isso aqui para miliamperes, para ver se tem alguma É correspondência. verdade, professor. Como é que a gente Aurélio, converte para miliamperes? A gente multiplica Verdade. por 1000. Então, você multiplica isso aqui por 1000 e coloca vezes 10 elevado a menos 3. É como se você multiplicasse por 1000 e dividisse por 1000, só colocando o prefixo lá. Né? Aí seria o quê? Você multiplicando isso aqui por 1000, vai dar I igual a 100, só que agora miliamperes. Eita, professor, foi. Eu me passei nessa parte aí, né? As conversões a gente fez várias vezes porque realmente aparece muito. E isso aqui Professor, não foi uma questão que eu bolei, entendeu? É uma Por questão... 10 elevado a menos 3 tem que dividir, no caso, é? Como é? O milho, que é 10 elevado a menos 3, eu teria que dividir. Não, é assim, o milli, Não é 10 elevado a menos 3 o milho? ele vale 10 a menos 3. Se você quer converter de ampere para milli, você multiplica, certo? Porque assim, ó, como é que você converte? Ó, é assim, se você vai colocar, tem aqui, é porque tem pouco espaço aqui, mas se eu tenho assim, 0,1 ampere, e eu quero colocar o milli aqui na frente, que eu quero converter, perdão, gente, eu tenho amperes, e eu quero colocar o milli aqui, é como se eu estivesse colocando, é como se eu estivesse dividindo por 1000, que é 10 a menos 3, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, o que é que eu faço para compensar? Eu multiplico por 1000, porque aí dá no mesmo, né? Então, multiplicando por 1000 vai ser 100. Entendeu? É assim que é feita a conversão. Como você coloca um número que vale 10 a menos 3, então quando você está multiplicando alguma coisa por 10 a menos 3, é como se você estivesse dividindo por 1000. Então, se você pega um valor que você encontrou e quer transformar em miliamperes, quando você coloca o milho ali, é como se você estivesse dividindo ele por 1000. Aí, obviamente, você está fazendo um erro. Aí, para compensar esse erro, o que é que você faz? Você multiplica por 1000. Porque se você pega qualquer coisa, divide por 1000 e multiplica por 1000, continua a mesma coisa. Entendeu? Parece ser confuso, né? Mas a Eu partir do momento que você multipliquei coloca... vezes 10 a menos 3, aí deu errado. Diga aí, Alexandre. Mas na questão ele tinha 0,1 também apresentando. Mas não seria correto não a resposta? 0,1 miliamperes. Sim. 0,1 O professor, no caso aí é só uma casquinha de banana, né? Para escorregar, né? é uma coisa Na extremamente loja. importante saber converter de amperes para miliamperes. Uhum. E dá para ver que, embora eu tenha convertido todas as vezes, em várias ocasiões diferentes, usando prefixos métricos, muitos de vocês parece que passou batido isso aí, né? E é importante, porque vai aparecer várias vezes. Eu Não acho que só, todos, né? professor. Eu creio que quase todo mundo já errou essa daí. Pois é, sinal que precisa prestar mais atenção na questão de utilização do prefixo métrico. Bom, 0,1, se você coloca aqui 0,1 e bota o milli, você está dividindo por 1000. Então, não é mais 0,1 ampere. 0,1 miliampere é 0,0001 ampere. Olha a diferença daqui para cá. Você vê que isso aqui é bem diferente. Então, assim, 0,1 miliamperes é igual a 0,0001 ampere. Olha a diferença. Então, é bem diferente, né? É um valor bem diferente. 0,1 ampere vai te matar de um choque. 0,001 ampere não vai te matar. A diferença está aí. Ô, professor, a questão é que quando eu encontrei esse 0,1,
Já foi Eu direto. já me observei o milho, entendeu? Aí já fui colocando na questão quando encontrei o 0,1. Se eu tivesse observado melhor, não tinha errado a É questão. por isso que eu sempre digo, coloque a unidade medida, coloque a unidade medida, porque a partir do momento que você coloca a unidade medida aqui, então digamos, eu cheguei nesse valor aqui. Deixa eu apagar essa parte. Eu cheguei nesse valor. Vou botar até de vermelho aqui. Eu cheguei nesse valor. Aí pega aqui, ó. Aí eu vou olhar. Quando eu bato o olho, eu digo, pô, eu achei 0,1 ampere. Não tem 0,1 ampere. Tem 0,1 miliamperes. Ou mA, né? Bom, então tem alguma coisa errada. Aí você vai pensar mais um pouco e tentar achar um valor mais, tentar fazer enfim. Professor, e a grandeza aí da intensidade do campo? Faltou a barra metro ou não precisa aí? Não, não, não. É aquela confusão, né? Tem autor que coloca ampere espira, tem autor que coloca só ampere. Eu prefiro ampere espira. E aí, mais alguma? A Mas última assim, ampere questão. também está perfeito. Como é, Alexandre? A última questão. É porque a ordem ela fica mudando, ela embaralha a questão. Então tem que mais ou menos dizer Pois era exatamente essa, como é que tá então, aí para você. a questão. Essa daqui que eu acabei de responder? Sim. Mais nenhuma? Professor, pelo menos para mim eram essas duas. Teve uma que eu errei lá, foi porque foi desatenção da minha parte mesmo. Eu acertei a questão e na hora que fui marcar, eu acho que eu não observei direito e coloquei a errada, aquela primeira lá. Mas eu fiz a resolução da questão correta. Entendi. É bom saber. Professor, Mais atenção. Liga aí, Juan. Pode falar. o senhor tem como esclarecer mais sobre a regra da mão? A regra da mão direita? Como colocar a regra da mão direita invertida, a regra da mão direita para quando usar? Tem como? Certo. Eu sim. Aí, nesse caso, é preferível você olhar para a webcam, né? Porque eu vou gesticular, eu não consigo desenhar bem para esclarecer esse ponto no tablet aqui. Bom, existem até agora, né, que a gente vai ver mais, existem duas regras da mão direita, digamos assim. É a regra da mão direita convencional ou a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético produzido por um condutor retilíneo, semelhante a essa caneta aqui, ó, certo? É a regra da mão direita normal. Como é que ela funciona? O polegar, você vai colocar o polegar indicando o sentido da corrente. Então, como é que a corrente está circulando no condutor? Sei lá, nesse caso aqui, que ela está na horizontal, a corrente pode estar para a direita ou pode estar para a esquerda. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o polegar indicando o sentido da corrente, digamos que ele esteja para a esquerda, e você vai se imaginar, ou vai fazer na prática, né? Segurando o objeto, segurando o condutor, né? Então, a partir do momento que você segura o condutor, os seus dedos fazem um movimento, tá vendo, ó? Esse Professor, movimento é como o a gente sentido sabe o sentido da corrente? Como é? Aí vem Como a indicado, gente... né? Vem indicado um dos dois. Se não tiver indicado nada, você não tem como descobrir. Ou vai ter indicado o sentido do campo ou o sentido da corrente. Entendeu? Ou do campo ou da corrente. Nesse caso, né? Então, você coloca o polegar no sentido da corrente e escolhe, né? Escolhe não, perdão. E segura o condutor com os demais dedos. Esse sentido que você fez aqui é o movimento do campo magnético. E aí, nesse caso aqui, se o condutor está na horizontal, a corrente está para a esquerda, então você vê que o condutor em cima, ele está indo na sua direção, ou seja, ele está saindo do plano. Se você imaginar que tem um plano aqui, ó, um plano que está paralelo a você, mas perpendicular ao condutor,
Então aqui, ó, ele está saindo do plano, aí aqui na frente do condutor está descendo, e embaixo ele está entrando. Então por isso sempre que eu coloco um lado entrando, um lado saindo, ou seja, em cima entrando, embaixo saindo. Se tiver na vertical, a direita entrando, a esquerda saindo, né? Vai depender. Aí ele entra embaixo, em cima, você vê que a ponta dos seus dedos, perdão, por trás, ele vai ver que a ponta dos seus dedos está para cima, ou seja, está subindo, e aí ele volta a fazer no mesmo sentido, né? Ou seja, se você girar aqui o plano e olhar como se a corrente estivesse em direção a você, ou seja, saindo daquele plano que a gente traçou aqui, é como se o campo magnético, é como não, é de fato que o campo magnético ele está fazendo no sentido anti-horário, né? Essa rotação aqui no sentido anti-horário. Essa é a regra da mão direita. Existem também a regra da mão direita invertida. É invertida por quê? Porque agora o que os dedos representam é o contrário, né? Enquanto nessa o polegar indica o sentido da corrente, na outra o polegar vai indicar o sentido do campo. Por isso que é invertida. Você troca o que cada dedo representa. A regra da mão direita invertida é utilizada para determinar o campo magnético em espiras e em bobina, certo? E aí, por exemplo, se você tem uma bobina, vou pegar aqui sei lá, digamos que esse potezinho aqui, ó, essa parte circular tem até, vou tirar esse rótulozinho aqui, vai tirar tudo. Mas sei lá, você tem aqui esse potezinho, digamos que, esquecendo essa tampa, aqui você tem uma bobina, ó, tá vendo? Aqui eu enrolei vários condutores e forma uma bobina. Aí aqui, como é que eu faço? Você vai observar como a corrente elétrica percorre esses condutores. Então, se ela... Professor, não estou vendo aqui não, viu? Você olha para a minha webcam, William. Você vai ter que olhar na lista das pessoas que estão presentes no momento, né? Na reunião, ali em pessoas, e clicar na minha webcam, que aqui está seguida de uma bolinha, enfim, ou azul ou branca, só que aí... Botar a tela cheia. Como é? Já vi, já estou vendo já. Pronto, que bom. Clica em fixar, isso mesmo, Manuel, obrigado. Bom, então voltando. Aí aqui a gente tem a bobina. Você vai olhar como o condutor, perdão, como a corrente está circulando dentro do condutor. Então, digamos assim, a corrente, o que vai influenciar aqui também? O sentido de bobinamento da solenoide. Então, eu vou lá para o tablet agora, viu? Tô indo lá para o tablet, pessoal. Ó, você pode ter o seguinte, ó, você pode ter isso, digamos que aqui seja uma bobina, essa aqui seja outra bobina. Você pode ter esse sentido aqui, ó. Eita, perdão, gente. Tem que desativar ali o parangolé. Digamos que isso aqui, ó, seja um sentido. Seria como uma ligação convertida, não é isso? Como é? Seria uma ligação convertida a ele. Não entendi bem, não. O que é que você quis dizer com essa... Convertida a ligação entre horário e anti-horário. Dependendo do plano que você olha, né? Ó, vê que nessa primeira situação o condutor vem e percorre na frente da espira. Tem outra situação, ele pode vir, ó, e entrar por baixo, tá vendo, ó? Então você tem que olhar qual o sentido que foi feito as bobinas, que foi feito cada espira na bobina, que normalmente segue um padrão só, certo? Um não fica indo, outro voltando, não. Sempre é o mesmo padrão, como eu estou mostrando aqui. Mas isso vai influenciar, por exemplo, nesse caso, digamos que a corrente esteja entrando assim. Então a corrente está passando por trás, ó. Ela vem daqui, né, e aí estou mostrando na webcam. Vem daqui e dá a volta. Então o campo estaria para a direita, né? Se eu botasse lá imaginasse que estivesse lá naquele plano da tela que vocês estão vendo aí. Já se ele entrasse aqui, se a corrente entrasse aqui,
seria o contrário. Aí ela passaria na frente da bobina, a corrente, né? E entraria e passaria por trás voltando. E aí, o sentido do campo magnético, que é o polegar, vai estar ao contrário, vai estar agora para a esquerda. Já nesse caso, se você coloca a corrente entrando desse lado, como o sentido de bobinamento da solenoide é diferente, aí você tem que aplicar a regra da mão direita também. Porque nesse caso aqui, ó, imagine que é o condutor. Agora, a bobina ela não passa pela frente. A primeira espira não dá pela frente, ela vai por trás. Então, assim, ó, o condutor subindo por trás. E aí, o campo magnético vai estar para a direita. Então, assim, tem que ter essa práticazinha. É bom você ver vídeos da internet. Deixa eu pegar aqui e colocar alguns, viu? Da regra. Geralmente o motor é o sentido horário, né, professor? Depende. Vai depender, cara. Da aplicação, né? Eu acho que você está falando do sentido de bobinamento, né? Porque o sentido da corrente ele vai mudar, né? Então, É o sentido do bobinamento. aí pode ser. Porque a corrente vai influenciar quando você está alimentando ele, né? Se você inverter uma fase, você vai girar ele ao contrário. Embora dependa do tipo de motor. Vou pegar aqui um link de uns vídeos. Tem sentido de rotação, não pode ser invertida, Fábio. Pegar uns vídeos sobre a regra da mão direita. E tem muitos outros. Para o cara que ficou com dificuldade, pode dar uma assistida nesse, talvez ajude. Porque assim, eu entendo que tem alguns casos, né, que presencial faria muita diferença. Esse aqui seria um desses. Como você tem que estar trocando de tela, eu vejo que é bem complicadinho conseguir explicar efetivamente. Então, talvez com animação seja melhor. Eu tenho outra aqui com No animação. condutor retilíneo é mais fácil, né, professor? Porque segue um padrão. Sempre para a esquerda vai ser de tal forma e para a direita de tal forma. E aí, pessoal, algo mais? Lembre de responder o questionário, que ainda não respondeu. Tinha um, cara, determina o ponto P. Eita, essa daí eu vou ficar para depois, no horário da aula. Deixa eu olhar aqui ela. Tá certo. Deixa eu olhar ó. Determina o campo resultante no ponto P. Eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho um videozinho já resolvido ela e mando. Beleza?